Entenda como micro-organismos na água podem gerar doenças. Ela vai me explicar direitinho aqui. Acadêmica, na verdade, em zootecnia. Não é isso? Exato. Mas que fala desses assuntos aqui que são importantes e necessários. Dia 19 de setembro, na verdade, estamos vivendo o Dia Mundial de Limpeza da Água. E essa jovem lindeza aqui que está do nosso lado é uma grande profissional que vai se formar, vai ser uma grande profissional. Tá terminando já, né? Já. Nossa, tá bem pertinho. E a gente soube que você já é muito querida, né? É uma grande... a gente já considera quase como profissional, né? Dentro da área. E a gente não vê a hora de te entrevistar quando você terminar também esse curso e eu puder te chamar da profissional da área, né? Mas aí a gente quer entender um pouco mais. Como vai a nossa água? Vai bem? Olha, primeiramente, bom dia. Bom dia, pro minha pessoal linda. de casa. Quando a gente fala de água, a gente está falando de um ecossistema. Sim. Né? Então, naturalmente, existe ali uma microbiota, existem bactérias, fungos, protozoários, vírus e etc. Então, é normal, completamente normal que tenha bactérias na água. O problema é quando a gente tem contaminações, né? Então, descarte incorreto de lixo, quando tem descarte incorreto de dejetos, principalmente, resíduos hospitalares, águas que foram utilizadas em processo. Então, tudo isso corrobora para que tenha uma contaminação, principalmente contaminação fecal, que são os conhecidos coliformes. Então, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, são algumas dessas, que são bactérias que são normais do trato gastrointestinal, só que quando elas conseguem ali estar em outro meio, quando elas entram ali por uma outra via no nosso corpo, elas acabam provocando algumas doenças, que vão desde, sei lá, uma simples gastrite ali, uma simples azia, até mesmo quadros de diarreia, vômito, e quando chegam em casos mais severos, eles chegam ali também a ter presença de sangue. A questão das hepatites, por exemplo. Sim, também pode estar associada. E por isso que a gente tem que fazer sempre monitoramento, né? Segundo a legislação brasileira, tem que ser feito esse monitoramento da água. A qualidade microbiológica é um dos pré-requisitos, só que pela legislação, o nosso parâmetro são os coliformes. E existem várias técnicas utilizadas em laboratórios para fazer essa identificação. E quando a gente encontra uma água que não segue os padrões, né, que elas estão com uma quantidade muito elevada, coisas do tipo, são necessárias feitas as correções. A gente ouve muito se falar das nossas águas e muitas vezes as pessoas dizem, olha, você ter uma água filtrada num filtro de barro seria mais interessante do que você ter aquelas águas de garrafões. E que muitas vezes você não sabe como é que essa água vai estar naquele local onde você vai colocar, né, aquele garrafão. Porque muitas vezes a água que está dentro do garrafão, ela tá ok, mas às vezes a forma como você vai lavar aquele garrafão, como você vai colocar aquele garrafão no local onde você vai passar a tomar aquela água, muitas vezes a água não está contaminada, mas a forma como você vai colocar aquele garrafão naquele local onde você vai beber aquela água pode estar contaminado. Sim, então o melhor jeito, na verdade, Sim, é que limpe o garrafão, então água e sabão. Não precisa você estar utilizando muitos produtos químicos, não. Água e sabão é suficiente. O sabão, ele é o melhor produto que nós temos em casa para fazer qualquer tipo de limpeza, qualquer tipo de higienização. Então, lava ali com sabão, entre a troca de um garrafão e outro também, faz ali uma limpeza com água e sabão, dá uma lavadinha, que aquilo ali já é suficiente, né? A gente não está em nenhum tipo de ambiente hospitalar, nós não temos pessoas gravemente doentes em casa. Então, o risco de vocês ter uma contaminação por conta de um bebedouro, né, da sua casa, que está sujo, é bem pequeno, de você realmente ter uma doença mais grave. Agora, se a gente estivesse falando no nível hospitalar, que é onde a gente tem infecções mais graves, tem casos ali de superbactérias, inclusive,
aí sim o cuidado tem que ser bem redobrado. Vamos chamar a atenção de algo que acontece muitas vezes, principalmente nos condomínios e em apartamentos, que são as nossas pequenas baratinhas. Nossa, sim. A gente precisa chamar a atenção porque às vezes as pessoas não percebem. Eu sou uma pessoa que observo muito. Por mais que você limpe uma casa, por mais que você cuide de uma casa, tem as hóspedes, que são aquelas bem pequenininhas e que muitas vezes elas estão até dentro de lugares que você nem imagina que poderia estar, né? Às vezes um filtro pode ter uma delas ali alojada, às vezes em algo que você nem imagina, ela pode estar ali. O que falar, por exemplo, desse tipo de contaminação? Olha, isso vai variar muito, porque se a gente for analisar, inclusive dentro da própria legislação de alimentos, por exemplo, existem muitas contaminações que são permitidas. Ah, tá. Muito bom de falar sobre isso. Então, assim, depende muito da quantidade e também depende muito do tipo de contaminação que se está falando, né? Então, por exemplo, se a gente for analisar, às vezes, realmente, às vezes uma patinha, uma casquinha de barata, você pode não imaginar, mas ela é permitida porque existe uma quantidade específica que não vai nem alterar o produto e nem te fazer mal. É importante de falar sobre isso, com né? toda certeza. Porque às vezes as pessoas ficam desesperadas, né? Muito interessante. Quais os patógenos mais comuns encontrados? Olha, a gente pode ter Escherichia coli, que inclusive, dentro da nossa legislação, não pode haver nenhum tipo, existem várias espécies, várias cepas muito patógenas que causam quadros clínicos muito graves. Também pode se encontrar salmonela, que a gente já conhece por ser uma bactéria que muitas vezes está presente no ovo, mas na verdade ela é bem difícil de encontrar, para falar a verdade. Klebsiella, pseudomonas, que são algumas doenças que causam problemas respiratórios, são alguns exemplos. Quais são os maiores problemas de doença hoje pela contaminação da água e que tem mexido com o povo de Teresina? Olha, que você ouve falar mais? O que eu ouço mais falar é a questão dos problemas gastrointestinais, né? Então, como eu falei, pode ir desde uma azia até um quadro de gastroenterite, que a pessoa está com muita diarreia, pode chegar a quadros sanguinolentos. Mas, felizmente, não é tão comum aqui na região. A gente olhando as imagens que são coletadas, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que você tem mostrado nas suas redes sociais, né? Isso tem chamado bastante atenção. O que tem se encontrado tanto? Como é feito essas pesquisas? Como é que vocês analisam elas? Varia muito de laboratório para laboratório, né? Então, alguns laboratórios a gente pega a água propriamente dita, seguindo todos os parâmetros corretos de coleta, como, por exemplo, nessa foto. E é utilizado um meio de cultura chamado colileste, né? Então, ele vem com um pozinho, então você adiciona na água, coloca na estufa por 24 horas e, a depender da cor que fica nessa água, a gente vê se tem presença ou não de E. coli, de coliformes. Ele é um teste super rápido, leva 24 horas e a gente coloca também na luz UV e ele fica com essa cor brilhante. Então, isso indica que tem presença de Escherichia coli. Então, medidas corretivas devem ser adotadas. Outra forma também, no caso super rápida, é utilizando uma placa de Petrifilme, que é um meio de cultura que ele parece um papelzinho e você também coloca umas gotinhas da água, coloca na estufa e ali você consegue ver se cresceu ou não especificamente coliformes. Só que quando a gente está trazendo assim, mais para o meio acadêmico, na parte de pesquisa, é muito importante a gente ver quais são os outros micróbios que estão ali no meio. Então, a gente utiliza meios de culturas tradicionais, digamos assim, como, por exemplo, um HE, um Macon, que eu acredito que vocês não vão entender. Não, eu acho bom você falar e tentar assim, explicar pra gente de forma popular para quem tá em casa assistindo. Os meios de cultura, basicamente, eles vão servir como um alimento. Sim. Pronto. Eles vão servir como um alimento. Então, as bactérias que estão ali presentes na água, elas vão consumir, de fato, aquele meio de cultura e vão utilizar nas cadeias metabólicas para se multiplicar. E aí, quando elas se multiplicam, elas
se torna visível a olho nu. E a partir disso nós fazemos identificações bioquímicas, entender como é o processo bioquímico, quais são os carboidratos que ela consome, atividades, etc. E ali a gente consegue estar fazendo uma melhor identificação de fato. Em outros casos, a gente também faz antibiograma, não é tão comum, é mais na parte de pesquisa. E os antibiogramas, eles servem para a gente ter noção se essas bactérias elas possuem resistência a antibióticos e fármacos. Dentro de uma cozinha, a gente está o tempo todo mexendo com tudo. É com carne, é com salada, com legumes, frutas, lavando mão, lavando louça, restos de alimentos. E muitas vezes as pessoas não observam. Muitas vezes as pessoas querem aproveitar aquela água para lavar vários itens, para fazer várias coisas. O que pode trazer de danos para essa pessoa? E eu queria saber um pouco mais a respeito dos filtros que as pessoas falam tanto, que é o filtro de barro. Olha, filtro de barro, quando a gente fala de tipos de filtro, é um assunto complicado, porque também envolve um fator cultural, né? Olhando por essa parte de segurança, o melhor mesmo é o filtro de carvão ativado, né? Então, se você não é caro e ele dura muito, então é a melhor opção que você pode estar tendo em casa. Com relação a isso de lavar uma coisa, lavar outra, isso causa o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, vamos pensar assim, eu estou fazendo almoço e aí eu tenho frango, tenho verdura e aí a dona de casa pensa, vou lavar o frango. O frango, ele é uma carne e ela já tem uma própria microbiota. Além disso, tem outros micróbios ali envolvidos, desde o processo de abate, de embalagem, a microbiota do ar também. Então, se você bota aquele frango em cima da pia, ou se você lava, e aí em seguida, aquela pia já vai estar suja, você coloca uma verdura em cima, a verdura você vai comer crua. Então isso causa uma contaminação cruzada. Você acaba tirando de um lugar e colocando no outro. Sem falar que processos de higienização, né, vamos dar o exemplo de lavar os vegetais. Se você simplesmente vai jogar água ali e aquela água não tá boa, a gente tem que levar em consideração também que muitas pessoas no nosso país não têm acesso a saneamento básico, a água de qualidade. Então é um grande problema que a gente passa. É uma mistura de muita coisa. Sim. Né? São desafios que a gente Você enfrenta. pensa que está limpando e na verdade você não está limpando nada. Você está contaminando mais ainda. Você está aumentando ali a sujeira. Verdade. Como é que a gente pode eliminá-los? Olha, primeiro ponto é, não lave frango. Se for lavar frutas e verduras, utilize água sanitária. Uma colherzinha para 1 litro já é suficiente. Utilizar também filtro de carvão ativado. É importante sim você lavar a caixa d'água, é um hábito que as pessoas não possuem, mas que é de extrema importância, lavar a caixa d'água. E cobrar, né, das nossas autoridades que tenha um monitoramento, porque infelizmente a gente dentro de casa não consegue saber se a água que a gente está consumindo, ela tá boa, se a água que a gente está utilizando para fazer as nossas atividades, ela realmente está segura. Então, tem sim que ter essa cobrança. Muito bom. E aí a gente chama atenção para outros, as pessoas costumam dizer, Vanusa, eu gosto de usar um bicarbonato para lavar alguma coisa. O que você tem para falar a respeito disso? Não é necessário. Para limpar, não há necessidade? Não. Basta só o que foi recomendado aqui, né? Sim, relacionado à água sanitária e ter um certo cuidado também. Pessoas que costumam lavar determinados filtros com água sanitária, o que você tem para falar? Olha, água sanitária é um químico muito forte. Tanto que eu já até comentei nas minhas redes sociais que você vai lavar a casa com água sanitária. Gente, você não tem uma pessoa em estado crítico dentro de casa, você não está num ambiente hospitalar, você não está num laboratório, então não tem a necessidade de você estar utilizando água sanitária. É muito forte. Na verdade, se você utilizar de forma errônea, você acaba até consumindo. Sim. Então, em vez de você estar você acha que está se cuidando, acha que está evitando a contaminação de alguma bactéria que está ali na água, na verdade você está se contaminando com um químico. E isso causa consequências horríveis.
Bom, quero agradecer pela sua presença. Ah, eu As que pessoas agradeço. que quiserem conhecer um pouco mais da sua história, quiserem entender melhor, podem entrar em contato através do Instagram, né? Isso. Meu Instagram é @kerbiabispo. Muito bom. Boa sorte. Parabéns. Te espero aqui. Obrigada. Depois de formada também, tá bom? Tá ótimo. Muito bom, gente.